Olá! Na dica técnica de hoje, vamos aprender a usar a escala corretamente nos projetos realizados em CAD. A escala é um dos conceitos mais importantes no desenvolvimento de projetos em CAD. Quando a gente aplica ela corretamente, ela garante que o desenho represente fielmente as dimensões reais, além de permitir uma impressão adequada, legível e profissional. Apesar disso, ainda é comum encontrar dúvidas e erros relacionados à configuração de escala. A escala é a relação entre o tamanho do objeto desenhado e seu tamanho real. Nos softwares de CAD, o ideal é que o desenho seja sempre feito em escala real, ou seja, na 1 para 1, utilizando as medidas reais do projeto. A escala passa a ser aplicada principalmente no momento da visualização e impressão. No ambiente de modelagem, conhecido como Model Space, todo o projeto deve ser desenvolvido em tamanho real. Então, isso significa que cada elemento é desenhado com suas dimensões reais, independentemente da escala em que será impresso. Já no layout, a escala é definida por meio das viewports, que permitem visualizar o desenho em diferentes proporções, como 1 para 50, 1 para 100, entre outras. Mas o que isso significa na prática? Imagine uma porta que mede 1 metro na vida real. Em uma planta na escala 1 para 100, essa porta será representada no papel com apenas 1 centímetro. Por isso, nem sempre faz sentido desenhar todos os desenhos de um projeto. Pense, por exemplo, em um meio-fio. Dependendo da escala utilizada, ele pode acabar parecendo apenas como uma linha no desenho. Por esse motivo, quanto menor a representação no papel, ou seja, quanto maior o denominador da escala, mais importante é simplificar os detalhes. O objetivo é garantir a legibilidade do desenho. Se houver informações demais para a escala que a gente está utilizando, as linhas podem se sobrepor, dificultando a leitura e deixando a prancha visualmente poluída. Então, um bom desenho técnico, ele precisa ser claro, organizado e fácil de entender. Para configurar a escala corretamente é muito fácil. Primeiro, digite o comando UN de Units na barra de comandos e pressione o Enter. Escolha a unidade de inserção, como metros, centímetros ou milímetros. O mais usual na arquitetura é o metros, né? Então, no paisagismo e irrigação vai seguir esse padrão. Essa definição ela é fundamental porque ela determina como o software interpreta as medidas inseridas e também vai influenciar na exportação de blocos e arquivos externos. Depois de ajustar essas configurações, você vai clicar em OK para confirmar e a partir desse momento todo o desenho deve ser desenvolvido considerando essa unidade definida, então sempre na escala real. Então, no ambiente de desenho, é importante verificar o campo de escala que fica na barra inferior da tela, geralmente no canto direito. Esse controle, ele mostra a escala de anotação ativa no arquivo, como 1 para 50, 1 para 100, entre outras. Isso vai determinar informações como a cota, desenhos. Então, para garantir que você está trabalhando corretamente no modo em escala real, esse valor deve estar configurado como 1 para 1. Então, caso esteja diferente, basta você clicar nessa opção e selecionar o 1 para 1 na lista. Depois, você vai verificar a escala de textos, cotas e achuras. É fundamental verificar se estão adequados para a impressão que você vai usar. Então, no caso das cotas, verifique se o estilo de dimensionamento está configurado corretamente, principalmente em relação à altura do texto, do tamanho das setas, espaçamentos. Esses elementos eles devem estar proporcionais à escala utilizada, porque só assim vai garantir que você vai conseguir ler lá no final, quando estiver impresso. As achuras, elas devem ser analisadas com relação à densidade e à escala do padrão dela. Então, se for muito fechada, pode ficar parecendo um bloco sólido. Agora, se for muito aberta, também pode perder a função gráfica dela. Na prática profissional, esses elementos normalmente já vêm pré-configurados em templates do próprio escritório. Então, esses templates, eles são desenvolvidos com base nas normas técnicas, já prevendo os tamanhos ideais para cada escala de impressão. Então, isso significa que estilos de texto, dimensionamento de cotas e padrões de achuras, eles já vão estar ajustados para garantir que você consiga ler quando tiver na impressão com a escala correta. Então, depois que você terminar todo o desenho no modo na escala real, você vai ajustar a escala de impressão no layout. Para isso, você vai acessar a aba do layout na parte inferior da tela e inserir uma viewport. Para poder criar uma viewport no layout, o comando utilizado é o mview. Com o layout aberto, você vai digitar
E aí, basta você clicar e arrastar na área da prancha para poder definir o tamanho que vai ser a viewport. Com ela já criada, você pode dar 2 cliques que você vai entrar e ativar ela. Agora, você vai digitar o comando Z de zoom, pressionar Enter, e aí você vai inserir o fator de escala, utilizando o padrão 1000 / escala desejada mais XP. Então, por exemplo, 1/50, você vai digitar 1000 / 50 XP e pressionar Enter. Então, depois que você clicar o comando, a viewport vai ser ajustada exatamente na escala que você quer. Aí, em seguida, você pode utilizar o PAN, que é o comando para você poder mexer dentro sem desconfigurar a escala. Você pode também clicar no scroll do mouse, né? Que vai ser ativado essa ferramenta. Então, para posicionar corretamente o desenho dentro da prancha, sem alterar a escala, você utiliza ele. Quando tudo estiver enquadrado, você vai clicar fora da viewport e você pode até travar ela para não correr nenhum risco de modificar acidentalmente. O Auto Landscape e o Hydro Landscape, ele possui uma ferramenta chamada Paper Space. Ela facilita todo esse processo de criação de prancha. Então, caso você tenha interesse, também vai ficar aqui na descrição para você acessar. Alguns erros que são bastante comuns no dia a dia é desenhar já na escala reduzida. Então, lá no Model, você desenhar em uma escala que não seja na 1:1. Misturar unidades, então você trabalhar com metro, centímetro, tudo junto. Não ajustar corretamente as viewports no layout. Você trabalhar numa escala e na hora de plotar utilizar outra. Então, dicas importantes seriam sempre começar configurando as unidades corretamente, utilizar os estilos de cota e texto compatível com a escala que você vai imprimir, fazer teste de plotagem antes da versão final. Então, você pode, por exemplo, imprimir numa impressora normal, né, A4, para você ver se está legível. E, por fim, padronizar as escalas que você mais vai utilizar no seu fluxo de trabalho. Assim você vai otimizar o seu tempo. Então é isso, espero que tenham aprendido até aqui e nos vemos na próxima dica técnica do mês que vem. Até mais! Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.